Você está ouvindo Educação em Foco. Bom dia, ouvintes da Rádio Ritmo 104,7 FM. Nós estamos aqui no programa Educação em Foco, falando de segurança. Gente, ficou diferente, hein? Educação em Foco e segurança, mas é aquilo que a gente vem conversando, né? Não tem como a gente estar falando de educação sem estar falando de saúde, sem estar falando de segurança. Isso é um tripé de qualquer município, é um tripé de qualquer sobrevida que a gente pretenda ter. E estamos aqui tendo prazer, depois de ele vir a nado, a remo e a gasolina, como deu para vir, o nosso amigo soldado Tobias. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes, ao pessoal da rádio. Gostaria de pedir desculpa pelo atraso, né? Que isso? Queria estar aqui às 11, mas vem do Rio de Janeiro com essa falta de gasolina, então acabou complicando um pouco a minha chegada. E agradecer desde já pelo convite de estar aqui debatendo um pouquinho sobre segurança pública. O agradecimento é todo nosso, porque a gente sabe como que, ainda mais nesse contexto, né, gente, sem gasolina, mas o Tobias está vindo lá do Rio para falar para a gente desse tema tão complicado, que a gente já começa aqui lamentando muito, e lamento muito, né, esse número de mortes. Não só lamento, meu marido também é policial, então lamento e dou, né, é doído para a gente esse número de mortes de policiais já esse ano. Fala para a gente, e mais ou menos, quantos aí a gente está, de quantos a gente está falando, quantas baixas teve a Polícia Militar, Tobias? Então, esse ano eu acredito que tenha morrido já 52 ou 53 policiais militares somente esse ano. Nem que fosse um só. Um já é demais, quiçá 53, 52. Só para deixar os seus ouvintes inteirados, eu entrei na Polícia Militar em 2014 por vocação, porque eu sou advogado desde 2009. E de 2014, a minha saída se deu em março desse ano, 2018. Eu perdi exatamente 600 colegas de farda. Em menos de 4 anos, de 4 anos de serviço, foram 600 colegas de farda que eu perdi. É muito absurdo. Absurdo. É muito absurdo. E isso pode estar relacionado com a falta de estrutura da Polícia Militar, falta de apoio profundo do Estado? Sim, é um conjunto. O Estado hoje, ele abandonou os seus policiais militares, civis, entre outros. A segurança pública em geral, ela está sofrendo muito com o abandono do Estado. O Ministério Público Federal disse o seguinte: o Estado do Rio de Janeiro, ele sediou uma Olimpíada e uma Copa do Mundo somente para desviar recursos. Não sou eu que estou falando. Isso foram os promotores públicos federais que falaram que o Rio de Janeiro ele sediou uma Olimpíada e uma Copa do Mundo para desviar dinheiro. Então, se ele sediou uma Copa do Mundo e uma Olimpíada para desviar dinheiro, o que ele não faz com o dinheiro que já é dele? Então, tudo isso é fruto da roubalheira do Estado. Não adianta a gente querer tapar o sol com a peneira. O Estado roubou demais. E por ter roubado demais, isso reflete na educação, na saúde e na segurança. Entendeu? Eu vindo para cá, eu tive que dar carona a 2 policiais residentes, porque eles não têm combustível, não têm dinheiro para bancar a saída e vinda deles. Então, eu acredito que o reflexo de tantas mortes na polícia se dá pelo fato do Estado ter surrupiado os cofres públicos. E acabou, quem sofre com isso na ponta é o policial militar, o policial civil, é o inspetor penitenciário, eles que sofrem com essa roubalheira. Então, para resumir, o que está ocorrendo hoje, tirando a legislação que é frágil demais no nosso país, é a roubalheira que está desenfreada. E que, diga-se de passagem, não é a primeira discussão que a gente ouve sobre isso, que acabam colocando na conta ou da educação ou coloca na conta da segurança, para ser mais específico aqui no nosso caso da PEMERGE, uma violência que não é da conta dela. Sim, é outra coisa que tem que chamar a atenção. A violência, a violência hoje que acomete o Estado, quando eu falo, é o Brasil. Uhum. Rio de Janeiro nem se fala, disparadamente é campeão em violência. Mas essa violência que todo mundo reclama e fala, mas na minha cidade está faltando policial.
mas não é o policial, porque o policial ele não tem como ser onipresente, onisciente, ele não está em todo lugar. Essa violência desenfreada, ela se dá porque nós, brasileiros, temos um parlamento, um congresso que faz legislação frágil. Se ele faz legislação frágil, nunca o marginal ele vai se sentir coagido pela lei, que é o que ele tem que sentir. Nós somos cidadãos de bens e nós não praticamos crimes, porque o Estado ele incentiva o marginal a delinquir. Quando eu falo Estado, eu digo Congresso, fazendo leis frágeis, porque o policial ele não pode... Aqui, nós estamos em Pádua, não tem como ter um policial em cada rua de Pádua. Com certeza. Mas a lei tem como estar em todos os lugares de Com Pádua. certeza. Então, se o Congresso Nacional começar a fazer leis fortes que intimidam o marginal, o delinquente, aí a segurança pública começa a melhorar. A partir do momento que a gente não tem uma lei dura, o delinquente está incentivado a praticar o crime. E nós estamos, de certa maneira, quando a gente, voltando àquela questão que o Carlos colocou aqui no começo, quando a gente não presta atenção no que a gente está votando, na verdade nós estamos jogando já o que é uma margem da sociedade grande de desvalidos e sem propriedade. Sem propriedade, que é o nosso caso, você está jogando uma margem grande de pessoas, de seres humanos, numa situação muito complicada de reverter. Porque uma coisa sou eu não ter dinheiro para pagar agora o aumento de 70% da alíquota da luz. Outra coisa sou eu já ter nascido numa situação muito complexa, onde tudo de mim é tirado o tempo inteiro, o tempo todo, né? E que se mantém nesse estado de coisas eternamente. Você vê que não há uma mudança. Não há uma prerrogativa de mudança. Quando falta o Estado... O que fica? É óbvio que é a violência. Fica o caos, né? Quando falta o Estado, fica o caos. E aí Sim. O que a gente está vendo é uma retirada estratégica, a impressão que me dá é essa, né? Há uma retirada estratégica no país inteiro, mas se a gente focar aqui, né, no estado do Rio, né, do Estado, a ponto de nós termos uma gestão estadual. Eu estou aprendendo a falar para não dar processo, rapaz. Uma gestão estadual que se exime de tudo, né? Hoje, para a gente ter uma ideia, eu já falei isso, eu volto a falar, qual município não olha com amor, com carinho, para a formação de professores? Formação de professores é aquela criatura, que eu digo que é louca, né? Que sai do 9º ano e entra no 1º, né, para poder se formar, para poder ser professor, né? Olha o que aconteceu na nossa cidade, volto a falar, não foi o que a gente viu em Miracema. Em Miracema, a escola de professores continua lá, no mesmo lugar que sempre teve aquela escola ali, porque o povo miracemense, eu estou falando da educação municipal e estadual, olham com carinho para aquela casa que está ali, para aquele lugar. Em Pádua, foi tão rápido que os professores, a formação de professores foi desalojada, sem essa e nem aquela, não houve uma conversa, não houve uma prerrogativa, não tem explicação, né? E a gente viu ser varrido aqui a formação de professores, que foi para junto de uma outra escola, que a proposta é completamente outra, a gente sabe disso, é por isso que a formação de professores ela é separada, né? Então são essas coisas que a gente vai vendo acontecendo na nossa cidade, sem pé e nem cabeça, e que muito nos remetem a uma situação mais complexa, né? Que não adianta ficar querendo colocar na conta desse grupo ou do outro grupo um problema, cara, que não é um problema de gestão, é um problema político. Falei pra caramba. Falou. Obrigada. Olha, a situação ela é bem maior do que a gente, bem mais complexa. Ela é socioeconômica, socioeducacional e entre outros sócios, assim, que a gente não consegue colocar de classificação. Socializar. Socializar. Mas a gente sabe que a primeira coisa que falta são leis mais duras e incentivo
não do governo do estado, vamos colocar incentivos municipais, que o município pode fazer convênios com a Polícia Militar para dar estrutura à Polícia Militar, e o policial que ainda adere a esses convênios ainda pode ser gratificado. Sim, isso já aconteceu, se eu não me engano, em Niterói. Acontece no Rio de Janeiro, um projeto Centro Presente, Meyer Presente, são parcerias que o Estado faz, porque o que acontece? Na verdade, isso não deveria ocorrer, né? O policial ele deveria exercer a função dele sem precisar de uma chamada PPP, né? Parceria Público-Privada. Então, ele não deveria se valer disso. Só que com a escassez de policiais nas ruas, quando eu falei aqui o número de baixas da época que eu fiquei na corporação, isso eu estou falando baixas de morte, 600 pessoas mortas. Nossa senhora, gente. Eu estou aqui tirando dessa contagem macabra os que se suicidaram, os que ficaram inválidos e os que pediram para sair da corporação, como eu fiz o pedido para sair. Então é uma lacuna muito grande. O Estado não repõe. Aí entram esses projetos, que é o Meyer Presente, como você disse, é uma parceria entre o município e o Estado. Mas assim, eu não concordo. Eu acho que tem que existir, porque diminui a criminalidade na região, mas eu acho que o Estado ele deveria investir mais na gestão, porque é um conjunto muito grande. Se a gente ficar pensando, né, o Estado ele deixa a coisa chegar no máximo do máximo. Por exemplo, o professor ele faz greve, porque ele já não aguenta mais. Com certeza. Né? O policial ainda é um tema que a gente tem até que falar. Tobias, aqui a gente ganha, eu vou ser simpática, tá? Sim. A gente ganha R$870. Vou parar de falar 850. A gente ganha R$870 aqui. Aí. Como é que vai lecionar? Não, né? vai. É complicado. Então, assim, o Estado ele deixa a coisa beirar o caos. Aí, quando beira o caos, ele começa com as medidas chamadas simplistas. Né? A gente usa muito esse termo na segurança pública. Como essa intervenção é uma medida simplista. Então, assim, esses projetos não deveriam existir. A gente hoje no Rio de Janeiro, eles estão batendo... A Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, ela tem batido muito no número de policiais afastados das ruas. Não sei se vocês têm visto aqui na cidade de vocês matérias relacionadas a isso. Hoje existem policiais afastados por motivos de doença, um total de 2.191 policiais afastados. Aí a população que não conhece sobre segurança pública, tá certo, né? Não tem obrigação de conhecer, né? Uhum. Eu conheço porque eu fui policial, tenho pós-graduação em Direito Militar, então eu sou obrigado a conhecer. Uhum. Aí a população fala, pô, mas um dia eu estava conversando com um amigo, mas é muito policial afastado. Que absurdo! 2.191 policiais. Eu falei para ele, meu amigo, você não sabe o que acontece nas fileiras da corporação. 2.191 policiais afastados é muito pouco, pelo que eles passam. Deveria ser 8.000, deveria ser 9.000, porque o que eles passam no dia a dia, não tem como eles aturarem. E eles têm que fazer aquilo ali porque eles são regidos por um regulamento arcaico, chamado RDP-MERD, de 83, anterior à Constituição Federal de 88. Então, a Polícia Militar ela utiliza esse regulamento para escravizar o policial. Aí, voltando ao assunto da falta do efetivo, né, que aí vem essas parcerias aí. O Estado do Rio de Janeiro ele fez um concurso em 2014. Desse concurso de 2014, tem 4.000 policiais aguardando desde 2014 serem chamados. Então, ele fez em 2014, nós estamos em 2008. Ele não consegue, para você ver o cúmulo da má gestão pública, a incompetência total do governador. Ele não consegue, o policial foi lá, o candidato foi lá, pagou a inscrição, submeteu a todas as fases do certame, e o governador ele não consegue administrar e chamar esse pessoal. Aí é mais fácil hoje eles baterem nos que estão doentes. Pô, mas 2.000 tem fraude nisso, 2.000 e poucos policiais doentes e 4.000 esperando para serem chamados. Então, aonde está o erro aí? Né? E outra, esses 2.100 e pouco que estão baixados, eles não têm banheiro, eles não têm 13º em dia, eles estão com os salários atrasados. Ah, mas Tobias, o salário está em dia, lê do engano. O policial militar ele tem que receber no máximo até o 5º dia útil pelo Estatuto do Policial Militar, que equipara o militar ao seletista. O policial militar, com um decreto feito ao arrepio da lei pelo governador, excelentíssimo senhor governador, o que ele fez? Ele jogou esse pagamento para o 10º dia útil. Então, assim,
ilegalmente. Então o policial está recebendo fora do prazo. Imagina o policial ficar 2 anos sem receber o 13º salário dele, o filho pedindo as coisas. Então isso aí afeta, isso afeta o psicológico de qualquer cidadão. Porque o policial, ele é preparado para muita coisa, mas no curso de formação que eu me submeti, eles não ensinam ficar sem o teu salário, não ensinam você ter curso de sobrevivência. Aí não quer que o policial vá baixar, o termo que eles usam é baixar, né? Ficar afastado por motivo de doença. Sim, ele tem que ir lá, bater a porta do hospital e pedir licença. Porque nenhum trabalhador trabalha sem os seus direitos, né? A escravidão acabou em 13 de maio de 1888. Já tem muito tempo. Tem? Não, mas na PM ela é latente. A escravidão na PM ela funciona. Então, assim, é muito fácil falar com o policial. Mas gente, aí começam a ventilar na mídia. Tem 2.000 e poucos, isso é um absurdo. E os 4.000 que estão esperando? Então, aonde está o erro? O erro está na má gestão. Então, não adianta criticar o policial, falar que tem pouco policial, falar que está faltando policial na rua, não está faltando. O que falta é um Estado que respeite o seu servidor público, né? Tanto na educação, na segurança, ou segurança ou saúde. Falta um Estado que respeite esses profissionais. Não adianta a gente criticar o policial que está trabalhando, porque ele é o que mais está sofrendo. O professor, R$870. Uma piada. É surreal. Surreal. Aí, a gente vê cada coisa no país ganhando 2 milhões, 3 milhões. Então, assim, não existe. É o país que está errado. Então, não é o servidor. E o policial militar mais ainda, porque ele está tolhido de fazer greve. Eu entendo ao contrário, que ele deve fazer, mas por algumas questões ele está proibido de fazer greve. Então é uma classe que sequer pode reclamar dos seus direitos. Verdade. Então essas parcerias, eu entendo que elas são boas, mas eu não concordo com elas. Eu entendo que elas ajudam o município, mas elas só tapam um erro que vem lá de cima. E é o mesmo governador, que fique claro, né? É o mesmo governador, é a mesma gestão que também não paga os professores, que também desconsidera o professor inativo, né? Como se para ele a gente realmente não é nada. E vai com uma facilidade bater nesses grupos, eles vão para a mídia com uma facilidade para bater no policial, para bater no professor, para bater no médico do SUS, que é uma coisa impressionante. E aí fica claro por quê. Fica claro por quê, né? Eles detêm a máquina pública, o servidor depende daquele salário, então eles ficam ali massacrando, como se o servidor que se submeteu a um concurso público, né? Ele prestou um concurso público, ele firmou com um contrato com o Estado. Uhum. E no contrato, as duas partes elas têm obrigações, né? Direitos e deveres. Mas esse governo, que já vem do outro governo, eles simplesmente rasgam esse contrato. Só vale a minha parte, a sua não. Você falou do médico, do professor inativo. O policial é a mesma coisa. Eles primeiro estavam pagando os que estão na ativa, quando deveria ser o contrário. Na verdade, não deveria nem ser o contrário. Nem ser o contrário, não deixar de pagar A ninguém, gente acaba né? Até se confundindo. Tinha que pagar todo mundo, né? Isso Porque aí, todo mundo trabalhou, todo mundo contribuiu para a sua previdência privada lá, o seu regime especial de previdência. Então, eles tinham que pagar todo mundo. Mas aí eles ficam equilibrando, fazendo um jogo de escolha. Hoje eu vou pagar o ativo, hoje eu vou pagar o inativo, e quer que o servidor goze de boa saúde psicológica, porque ninguém consegue viver devendo. Né? Ele vai viver, mas ele vai viver de forma triste, vai viver mal, vai viver cabisbaixo, porque nenhum servidor, ninguém que se submete a um concurso público, ou qualquer trabalhador, ele quer ao final receber o que é dele, e de forma digna. Não é ganhando R$870, não é pagando míseros 2.000 e poucos reais para o policial, não, ele quer o que é dele. Entendeu? Então, tudo o que está acontecendo no nosso país, nosso estado hoje, Rio de Janeiro, é fruto de uma péssima gestão de um governador incompetente. Uhum. E a falta de estrutura geral da PM, estou falando aqui de Pádua, é enorme. Eu moro moro na Cidade Nova e passa uma viatura de vez em quando na minha rua e solta mais fumaça do que a chaminé da Copapa. Entendeu? Uma situação humilhante para os policiais, aquela viatura batendo, caindo aos pedaços. Não é só aquela, não. São várias viaturas nessa mesma situação. O policial é humilhado. Você pensa a situação do policial tendo que
correr atrás de um indivíduo suspeito de algum crime numa viatura, na situação que algumas delas estão hoje aqui em Pádua, é muito humilhante para o próprio policial. Sim, fato. A polícia militar, ela está hoje fragilizada. Na verdade, o policial hoje ele não tem condições de sair para a rua. Ele sai para a rua porque ele é obrigado, como eu disse aqui, porque ele é regido por um regulamento arcaico, que se ele não for, vai gerar a prisão dele. Ainda que arbitrária, mas vai gerar a prisão dele. Então a polícia militar, como eu não sei se acho que eu cheguei a falar no início, não tem papel higiênico. O policial está trabalhando na rua, ele tem que utilizar o banheiro da rua porque ele não pode utilizar o banheiro do batalhão. Ele não tem aonde ele dormir. Esse regulamento, para vocês terem uma ideia, ele é tão cruel que ele acaba tirando do policial as prerrogativas dele. Mas a policial tem prerrogativa? Tem. Está lá na lei 443, as prerrogativas do policial militar. O policial militar ele tem direito até a lençol dado pela polícia militar, a colchão, a fardamento. Só que esse regulamento ele é tão cruel que ele tirou isso. Então o policial hoje, ele não tem nenhuma beliche no batalhão para ele dormir. A viatura que o senhor está vendo, você está vendo, nas ruas, é o mínimo que a população vê. Porque intramuros da polícia, a coisa é muito pior. São alojamentos abandonados, o policial não tem lugar para ficar. Carlos, eu vi umas fotos que... Você viu a matéria que eu dei? Eu vi a matéria. A matéria, a entrevista ele deu uma entrevista para a Record, falando sobre as condições. As fotos que a gente vê ali das condições, não é... É desumano. É desumano. Não é dormitório mal feito, mal jambrado, não é isso, não. São condições impressionantes mesmo. A alimentação. Não, a alimentação. O presidiário no Brasil se alimenta melhor do que o policial. O alimento que é dado nos batalhões é de péssima qualidade. Mas péssima qualidade mesmo. O policial está cansado na rua trabalhando, chega para comer uma alimentação péssima. O policial de UPP, só para ficar claro aqui, que vocês não entendem muito dessa... O PP, ele não almoça no batalhão. Ele é desarranchado. Então, ele ganha uma verba para que ele almoce no local onde ele está trabalhando. Então, ele ganha R$160 para tomar café, almoçar e, se ele ficar até o período da noite, jantar. R$160 por mês. Para o policial se alimentar. Em uma comunidade que eu já atuei, em comunidade que não te vende nada, porque o tráfico proíbe. Então, assim, o policial, ele simplesmente... A escravidão existe e ela está lá, latente na Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. E eles são cerceados de falarem devido ao regulamento. Mas, assim, eu não estou na corporação. Eu já era advogado antes de entrar. Meu sonho era ser policial também. Eu fui em busca dos meus 2 sonhos e realizei. Então, hoje eu posso falar com propriedade porque eu estive lá. Tenho minhas prerrogativas legais como advogado. Então, eles não podem falar. A verdade é essa. Mas eu, sempre que posso, falo. Formalizei inúmeras denúncias no Ministério Público porque a gente sai, mas o militar, eles são irmãos de fardas, né? Então, assim, o laço de irmandade não se rompe. Então, eu continuo sendo irmão deles. Eu saí, mas os meus irmãos estão sofrendo muito. Então, eu posso, e eu estou indo lá sempre que posso, junto ao Ministério Público, reclamar. O policial está dormindo no papelão em batalhão. Mas a população não tem ciência disso. Não sabe, não. Não sabe, porque o policial não vai poder falar isso. Verdade. Ele fala para a família, ó, eu estou dormindo no papelão, lá não tem alimentação. Quando fala, porque é vergonhoso até para ele falar isso. Então, assim, a população ela precisa saber a realidade da Polícia Militar. A Polícia Militar hoje, ela não deveria estar nas ruas. Falou da viatura, né? Se o Detran parar em frente a qualquer batalhão, ele vai recolher inúmeras viaturas ali. Documentação irregular, sem condições de conservação para circular nas ruas. Eu já andei em viatura que não tinha freio de mão. Não tinha sirene. Não adianta, tem que andar, porque se tu não andar, você vai sofrer, sanção, entendeu? Então, o Estado do Rio de Janeiro está muito largado, está muito abandonado. E eu sei que o programa aqui é o tema mais voltado à educação, né? Mas somos todos nós, né? Isso. Mas eu acho que das 3 classes aí, hoje a segurança está sofrendo muita coisa. Está sofrendo um pouco mais do que a educação e a saúde, porque eles não podem falar nada. A educação e a saúde ainda pode parar,
está sofrendo muito, mas eles não podem. A maioria hoje ou queria parar de trabalhar, outra parcela queria pedir para sair, só que o policial ele depende, ele está trabalhando, né? Um trabalho digno, ele tem amor àquilo ali. Queria até deixar claro aqui que a corporação Polícia Militar não tem nada a ver com a péssima gestão. Com certeza. É uma corporação bicentenária que merece todo o nosso respeito. Não tem nada a ver com essa péssima gestão. Até porque se a gente for para esse lado aí, a gente vai ter que amputar tudo, né? Isso aí. Tira a educação fora, tira a saúde, tira a segurança, tira tudo, E não porque tem nada é a um ver. problema de gestão. É gestão. Então, assim, gestão. Pedir licença, porque falando sempre aqui o nome da Polícia Militar, com todo o respeito à Polícia Militar. Uhum. A Polícia Militar é uma corporação que eu gosto, que eu amo, gosto muito. Não tem nada a ver com os gestores que estão ali à frente da Polícia Militar. Com certeza. E é um caminho que a gente está tomando, que a gente tem que prestar muita atenção para não ser um caminho sem volta, né? Essa falta de gestão, ela ocasiona grandes perdas, né, para toda a comunidade, para toda a sociedade. As perdas são inúmeras. Eu vou dizer que não é nem falta de gestão, é falta de vontade de erguer a polícia militar, de erguer a polícia, não, de erguer o policial militar. O policial militar vive, como você me falou, num regime antiquado, ele tem que ficar naquela linha ali, e eu acho que quem está fora é quem deve lutar por eles, já que eles não podem estar se manifestando ativamente contra isso. Então eu acho que todos nós temos que caminhar, temos que ser família azul às vezes, porque a PM é o número que você vai ligar na hora do seu aperto. Pode ter certeza disso. Com certeza. E a população, hoje, o que o Estado ele incute na cabeça do cidadão? Ele tenta incutir que é o policial que está errado, a todo tempo. Isso. Só que, você disse bem claro, a população ela tem que se unir à polícia, que o policial ele não pode falar. E a sociedade, ela só sabe falar o seguinte, mas no meu município não tem policial. Mas por que não tem? Eu acabei de dizer, tem um concurso público aí, tem pessoas esperando há 3 anos serem chamadas por uma gestão, uma péssima gestão, né? Para mim, juridicamente, isso já se configura uma improbidade administrativa, porque você faz um concurso, arrecada dinheiro e não chama. Com certeza. Então, já saiu até da esfera de gestão, já passou a ser um ato ilícito, um ato civil ilícito, que é a improbidade administrativa. E aí o cidadão, ele só vai falar, sabe o que hoje? Está faltando um policial. Ele não vai... Ele tinha que fazer, sabe o quê? Ele tinha que ir lá para a porta do governo do Estado. Nós queremos contratações de policiais, nós queremos policiais satisfeitos nas ruas. Isso que o cidadão tinha que fazer, e não criticar o policial na ponta. Eu respeito, o cidadão ele não tem obrigação de conhecer de segurança. Mas já que isso aqui é uma rádio, a gente está levando isso aqui para milhares de ouvintes que, graças a Deus, escutam a rádio, estão ouvindo a rádio, estão vendo ao vivo, que o cidadão tem que botar na cabeça dele o seguinte, não é culpa do policial. O policial é o que mais sofre nessa relação. O Estado joga o policial contra o cidadão, e o cidadão vai lá, aceita e se joga contra o policial. Então isso tem que parar. O cidadão ele tem que se conscientizar. O culpado disso tem nome. Se chama, hoje, atualmente, Pezão. Anterior, Cabral, e assim foi. E assim sucessivamente. Então o cidadão ele não pode ficar criticando o policial. Agora, não sei se vocês estão sabendo pela mídia, né, que está sendo divulgado, como seu esposo é policial, o Estado está obrigando o policial a trabalhar na sua folga, com raio compulsório, que é um tema que os policiais estão me perguntando muito. O policial ele sai da sua folga e o Estado ele obriga ele a trabalhar. Ele não respeita a hora de descanso do policial. Entende, são coisas gente, que a sociedade tem que saber. Não é uma escolha do policial, não. Ele é obrigado a trabalhar na folga. Imagina você, professor, você está na sua folga e é decretada a sua obrigatoriedade de estar no seu local de trabalho. Isso existe? Isso aí. Ele não quer saber se o policial está fazendo uma faculdade. Se ele é gente, se ele tem família. Eu recebi ligações falando, Tobias, eu tenho que ir para esse raio, a minha filhinha não quer que eu saia de casa, ela está com medo de acontecer alguma coisa comigo, ela está fazendo serviço ela está sendo atendida por psicólogo, está com problema. Só que a polícia não quer saber disso, ela simplesmente fala, na sua folga, você cumpriu o seu regime de horário, agora na sua folga eu quero que você trabalhe. Por quê? Eles não têm como mudar o policial, eles querem multiplicar o policial. Só que o policial não é máquina.
Não, eu acho que no nosso estado ele é tratado com coisa, né? Nem Coisa. mais máquina, é coisa. Coisa. Porque morrem 600, repõe, olha só, como é que você repõe? Vou falar aqui... Mas é o termo que eles usam. Mas olha só, Infelizmente, fica é o tão termo que eles claro usam. o que é um policial para a gestão que chega a ser, né, aviltante o negócio. Aviltante. Você tem uma eminência parda nessa história, que é a família, gente. O policial também tem, além dele ser gente, ele tem família. E só quem tem um filho, um parente, um marido que é policial é que sabe do seu consumo, né? Você se consome cada vez que ele vai para a rua, você se consome cada vez. A família sofre junto. Claro que eles são obrigados a sair daqui para outra cidade, deixando a própria cidade, né? Deixando o próprio batalhão desguarnecido. Você vai junto. Eu estou falando de mães, eu estou falando de senhoras, de crianças, como a gente está colocando aqui. Essa né? foi a ligação que eu recebi de um amigo, me perguntando, né? Tenho que ir, Tobias? Tem. Infelizmente, o regime te obriga a ir. Você tem outros meios de reclamar na justiça, mas o princípio base do militarismo é hierarquia e disciplina. Então, não adianta você se rebelar contra o seu comandante. Com você certeza. tem que buscar o caminho legal. Só que aí eles acabam tendo o medo de buscar o caminho legal, por sofrerem retaliações que eu que fui da Polícia Militar sei que acontece. Uhum. É te mandar para um batalhão mais longe, é te mandar para uma péssima UPP. Mas aí que tá, o policial ele é obrigado a perder o seu dia de folga com a sua família, né? E outra, o que é mais grave ainda desse serviço, regime adicional de serviço chamado RAIS, o Estado ele te obriga e ele vai te pagar quando ele quiser, porque ele está inadimplente com o RAIS, com outro RAIS de outra época. Isso aí. Então, assim, além de obrigar, ele paga quando quer, ou seja, o que nós falamos, que é um contrato, a parte do Estado ela não é cumprida. A gente vai ter que rever se acabou a escravidão mesmo ou não. Não, né? na Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, com certeza não acabou. Posso te garantir que não acabou. Aquela criança, que a gente que trabalha com criança sabe disso, né? Quando você pergunta o que você quer ser, a maioria quer ser policial ou bombeiro. Né? A maioria é bombeiro, jogador policial. de futebol, policial. Mas policial e bombeiro é uma coisa que fica em voga, né? Quando você pensa em ser policial, quando você pensa em ser qualquer coisa, gente, você pensa na sua profissão. Né? Você não pensa, por exemplo, policial, eu duvido que ele entre na corporação dizendo assim, eu vou entrar, eu quero é matar, eu quero é morrer, eu quero... Não, ele não está indo para a guerra. Se ele quisesse ser um soldado que vai para a guerra, ele seria um soldado que vai para a guerra. O policial hoje, ele está fazendo um papel de um soldado que vai para a guerra todos os dias. Uma guerra que é do lado, é dentro do quintal dele, é o tempo todo. Eu vou um pouco além, eu acho que é pior, porque no Rio de Janeiro morrem mais policiais do que países que têm conflitos armados e guerra declarada. Então vai um pouco além da guerra. Com Quando certeza. você hoje escolhe ser policial militar, ou você tem a vocação de ser, você tem que saber que você vai entrar em um local que é pior do que onde existe um conflito armado e é pior do que onde tem uma guerra. E se você que tem vocação, que está assistindo, está ouvindo, nos ouvindo, tem essa vocação que quer entrar, tem que entrar. Eu não entrei. Só que você vai se deparar com o seguinte, eu sou um soldado, eu vou entrar em um local onde é pior do que a guerra, mas eu não tenho uma estrutura para guerrear. Isso que é terrível, porque você tem a vocação, você vai chegar lá, tu não tem estrutura. E que guerra é essa, né, Fábio? Que guerra é essa? Ela Que é alimentada, isso aí. ela é alimentada todo segundo pelo governo, sem cessar. Isso é um verdadeiro iceberg que está sendo enxugado há dezenas de anos, mas nunca vai chegar ao final. Infelizmente, é o que o governo impõe ao policial militar todos os dias. O policial militar que coloca o seu peito para tomar bala e não se vê valorizado, né? Isso, a Simone disse que guerra é essa? E essa guerra, Simone, ela é fomentada pelo próprio Estado. Quando ele é um Estado que não, quando eu digo Estado, República Federativa do Brasil, quando ele não faz uma legislação dura, essa guerra só tende a crescer. Porque hoje, os marginais, eles se sentem protegidos pelo Estado, porque o Estado é omisso. Então, que guerra é essa? É a guerra que o próprio Estado chancela. Exatamente. Exatamente. E aí vão se indo embora os bilhões. Sim, bilhões, né? Bilhões de reais, bilhões de pessoas, porque é uma guerra que vai... Não tem, a gente não vê uma solução, como
ele disse, é um iceberg, a gente só está enxugando ali os Isso aí. pontinhos. Infelizmente. E uma coisa estranha, porque a gente está numa situação onde os desvios de verba vêm assombrando todo mundo, não que a gente já não soubesse que já era mesmo, isso é histórico no país, mas graças a Deus veio à tona, e aí a gente fica sabendo, são bilhões indo embora, né? São bilhões que não são investidos no que deveria ser investido, e quando a gente percebe, tá eu como professora fazendo o papel de manter o governo intacto, né? Tá a saúde fazendo o papel de matar o excedente populacional, não é assim? E tá a segurança salvaguardando justamente aquele que vem subtraindo o povo. Quer dizer, acabam nós três, né? Os três setores, favorecendo ainda aquele que pisa e pisa com vontade. Com certeza, porque você como professora não vai poder nunca dizer a realidade para o seu aluno. Com certeza. Felizmente a gente acaba sendo, nesse ciclo, usado pelo Estado, Exatamente. é o que eu estou te falando. E nós somos uma barreira que o policial, por mais que ele esteja ali triste, chateado, sem o salário dele, no carnaval aconteceu isso. No carnaval eles pegaram o policial doente e botaram bom para trabalhar na rua. E sem receber o 13º salário. Então assim, aí o policial tem que estar ali. A sociedade quer ele, e ele não pode, de forma nenhuma, transmitir isso para a sociedade. Como a saúde não pode transmitir isso para o administrado, que é quem utiliza esse serviço da saúde pública, e a educação não pode transmitir isso para o aluno. O que ocorre? Uma péssima educação na ponta, né? Ocorre mortes devido a um sistema de saúde fragilizado. Com certeza. Eu perdi uma menina agora, acho que eu cheguei a comentar com você, pessoal, no Zap, que o Estado determinou que ela fosse transferida. Verdade, foi policial. Não foi policial, não. Uma cliente que me procurou para a filha dela, e a filha dela estava internada, 28 anos. E eu fui correndo, entrei com ação na justiça, pedindo a transferência, o judiciário determinou a transferência, porque na UPA que ela estava não tinha neuro. Esse mandado de intimação não chegou a tempo e a garota morreu, porque ela estava dentro de uma UPA, olha isso, né, que não tinha o neuro, e a mãe foi atrás de um advogado, eu tive que ir de madrugada num plantão judiciário, consegui, além de eu não precisar disso, agora, graças a Deus, eu tenho uma decisão favorável. Ela vai ser transferida, vamos salvar essa vida. Não. Mesmo assim, essa jovem de 28 anos veio a óbito. Então, quem sofre na ponta é o cidadão que não tem um serviço de educação, saúde e segurança prestado da forma devida. Mas é bom que fique claro, eu insisto nisso, não é culpa desses... esses profissionais não são culpados. A gente tem que reclamar com quem comanda. Quem comanda esse Estado hoje é o pesão. Quem está lá em cima fazendo lei, os que estão fazendo leis são os deputados e os senadores. Eles que são responsáveis por esse banho de sangue, essa falta de educação no Estado do Rio de Janeiro. Aí, se os vereadores de Santo Antônio de Pádua decidirem pelo aumento do salário deles, a gente não está dizendo que isso vai acontecer, é um boato que saiu, que eu acredito cegamente que seja um boato. Lembra quanto que ganha, por favor, um policial? Lembra quanto que está ganhando, por favor, um professor? E quanto ganha um médico quando ele recebe no município, não é não, Carlos? Você falou de uma classe política, inclusive, que eu ultimamente tenho me enojado muito, pela falta de interesse de tudo, do círculo geral. O círculo que eu falo vou colocar segurança em primeiro lugar, saúde e educação. Esse círculo, os políticos, quem deveria estar lá lutando pela lei, batalhando, por menor que seja o político, pode ser um vereador lá do interior, mas que ele possa estar indo lá no deputado, que ele diz que representa, mas está lutando por aquilo ali. Isso não acontece. É aquela falta de vontade que prejudica o país inteiro. Eles não têm vontade de mudar, eles não têm vontade de procurar ajudar, dar assistência, equipar, dar estruturação e valorizar o policial, não só do estado do Rio de Janeiro, mas o policial de todos os estados do Brasil. É uma vergonha, a gente vê o policial desumano passar na situação que eles passam hoje em dia. Eu não sei como é que faz a esposa do policial ou a mãe do policial numa situação de perda, sinceramente. Como é que se repõe, como é que se refaz uma coisa dessa? Não se refaz. É pro resto da vida, gente.
A gente fica com isso na cabeça. Já fui em inúmeros sepultamentos de colegas, amigos, e isso nunca mais sai da cabeça. Porque presta atenção, ele está morrendo em serviço. Isso não existe. Imagina eu morrer em serviço porque fui dar aula. Como é que pode? Esse mesmo tipo de situação, falando em morrer em serviço, eu, por ser jornalista, cada um defende uma classe. E acontece com a gente também. O jornalista, ele amanhece recebendo ameaça. Olha, se você falar disso, todo momento você vai receber uma visita indesejada e tentativas de homicídio, uma atrás da outra. Dezenas, esse ano já nós temos mais de quantos policiais já assassinados? 53 ou 52, eu não sei o número exato, mais de 50. Pessoas que estão ali trabalhando, isso acontece na minha classe também, os jornalistas que estão ali tentando registrar ali, e às vezes são pegos e mata mesmo. Porque eles não querem que a verdade venha à tona, né? Então o jornalista acaba sofrendo também como... É um círculo que vem lá de Brasília. Com certeza, é isso que a população tem que se conscientizar. Vem de Brasília, isso não acontece só em Pádua. Como você disse, o policial não é só o policial do estado do Rio de Janeiro, não, são vários segmentos, e o policial do interior está sofrendo um pouco mais ainda do que o policial que está no estado do Rio de Janeiro, tá? Do interior. Porque a maioria de policiais daqui do interior, a maioria não, uma boa parte, centenas de policiais do interior, acabei de dar carona a 2 agora, Sim, que estavam na estrada pedindo carona. verdade. E é um perigo, gente. Isso, pedindo carona para carros particulares, pedindo carona para caminhões e ônibus. É um perigo para o policial, né? É um perigo porque ele é um militar e ele está sendo transportado junto com civis, e é um perigo para a sociedade em geral. Pode ser sair uma troca de tiros ali. Com certeza. E afetar. Mas aí por que ele está ali? Porque ele ganha míseros R$100 por mês para o deslocamento. E a gestão é tão péssima, porque eles pegam um policial de Pádua e botam ele para servir na UPP da Mangueira. É isso aí. Quando aqui tem um batalhão, não pode haver um remanejamento? E aí esse policial que mora em Pádua, mora em qualquer cidade aqui próximo daqui, esse policial, ele ganha 100, ele está numa escala, é uma escala apertada, 48 por 96 horas, então ele fica 48 horas lá trabalhando. Eu tenho conhecidos policiais que falam comigo que já pegaram 13 caronas para chegar até o UPP. Acredito. Então, R$100 por mês, o que o policial vai fazer com R$100 por mês? E eu tenho brigado bastante com esses residentes, em favor desses residentes, junto ao Ministério Público, apresentando denúncias, porque o servidor público, ele tem por obrigação legal de prestar um serviço com eficiência, né? Que é o chamado princípio da eficiência. Só que essa eficiência, ela é tanto para o cidadão, quanto do Estado para o seu servidor. Então, o Estado ele não está dando essa eficiência para o policial. Ele faz o policial sair daqui, ele faz o policial ir lá para o Rio de Janeiro, chega cansado, e o que ele vai? E o que o policial que está cansado, como é que ele vai prestar esse serviço na ponta para o cidadão? Então, esse princípio da eficiência já caiu por terra. Nós temos brigado junto ao Ministério Público para poder trazer esse policial de volta ou que flexibilize um pouco mais essa escala de serviço dele. Porque trabalhar 48 horas e descansar 96, que não é o descanso que agora ele tem que trabalhar mais um pouquinho na folga dele. Isso parece até... É surreal. É surreal. Então, assim, é melhor lotear os batalhões e botar o policial e a família dele para morar lá dentro. Com certeza. Né? O policial do Rio de Janeiro está sofrendo com esse rasgo compulsório. E o daqui mais ainda, porque o daqui ele sai daqui para ir para lá. Então ele já chega lá cansado, porque ele tem que pedir um monte de carona. Olha o Estado pedindo carona, olha que absurdo. É literalmente o Estado pedindo carona. E aí chega lá, presta um serviço ruim, porque ele chega cansado. Qualquer trabalhador, ele pega um ônibus ou seu carro, ou no máximo 2 ônibus ou seu carro, e chega ao seu local de trabalho. O policial do interior, ele pega 13, 15, 16, 20 caronas para chegar no seu local de trabalho. Um serviço que já é estressante, porque ele ganha míseros R$100 por mês. Então tem muita coisa errada. Não tem como você desenvolver um trabalho. E o batalhão daqui, às vezes não, com certeza precisando de efetivo. Com certeza. Mas a Polícia Militar, com essa gestão péssima, isso que lhe é peculiar, prefere deixar o policial saindo daqui e ir para lá.
né? Receber lá um policial cansado, um policial insatisfeito, né? Porque é ruim trabalhar insatisfeito. Mas ele não está trabalhando insatisfeito porque ele quer. Porque qual cidadão que vai pegar mais de 10 caronas e vai chegar rindo no trabalho? Não vai. Então, no fim, quem está sofrendo com a falta de eficiência é o policial e o próprio cidadão que vai receber esse serviço do policial. E aí a gente está ficando aqui sem nenhum quantitativo que seria esperado nesses eventos. Quando você tem um carnaval, por exemplo, aqui fica entregue. Aí eles ainda pegam o efetivo daqui. Tira todo mundo aqui e leva embora para lá. Então fica entregue. Na hora que tem esses... Mas aí é que tá, é a falta do efetivo na corporação. Com certeza. A falta do efetivo, um remanejamento melhor desses policiais. Por que tirar daqui o policial? Porque ele não contrata, ele faz concurso, mas ele não chama. Tá óbvio que é um cobertor muito curto. Curtíssimo. Né? Tá tão Tira caro. de um lado e coloca no outro. Tanto é que eles estão pressionando os policiais que estão de licença, aterrorizando esses policiais. Por quê? Eles querem que os policiais voltem, mas os policiais não têm condições de. É o que você disse, o cobertor está curto. E o policial está sofrendo, ele não quer ver a filha dele doente, ele não quer ver a esposa dele em depressão. Tem policial que fala, pô, Tobias, minha família cansa de pedir para eu não ir trabalhar. Mas ele não tinha que não ir trabalhar, porque aquele ali é um serviço digno, é uma corporação maravilhosa, ele tinha que ir para ali com gosto do que ele faz. Tá muito curto esse cobertor, e a tendência é encurtar cada vez mais. Com certeza. E na medida em que a gente silencia e se cala, e aí eu estou falando da população, na medida que a gente está vendo, né, que a violência está aumentando, na medida em que o setor de educação vem se colocando, dizendo da péssima qualidade dos materiais quando são colocados dentro de escola. Na medida que a saúde vem anunciando que os médicos estavam aí até 6 meses sem receber. Até mais, né, Carlos? Sem receber. E a gente continua olhando para ontem como se tudo fosse resolver sozinho. Pode ter certeza que a tendência vai ser piorar mesmo, em qualquer dos setores, dentro de cada município. A gente é municipal, né? Eu digo assim, nós somos município, cada um mora dentro de uma cidade, dentro de um município. Em última instância, ou primeira instância, é o que nós somos, né? Nós somos municipais. E aí a gente observa claramente com relação à questão da segurança, que a gente começou falando aqui no programa Pádua, quem te viu, quem te vê, né? Porque em termos de segurança não, em termos de violência, aumentou assim absurdamente até a gente chegar a esse evento que a gente chegou. Eu acho que eu nunca tinha visto, ou pelo menos na história da minha cidade, da cidade de Pádua, a gente nunca tinha visto o índice, aliás, o tipo de crime que está sendo cometido. Ele ultrapassou a humanidade. Você pensa bem, nos últimos eventos violentos aqui da cidade, tivemos aí jovens que foram amarrados e queimados dentro de um carro, e também que haviam participação com tráfico, e infelizmente isso vem acontecendo e aumentando cada vez mais, e aquele assunto que a gente falou, socioeconômico, socioeducacional, aí bate lá no Estado com a falta de estruturação do policial, as leis que absolutamente hoje em dia não estão servindo de nada. Não, e são leis complicadas, porque nós mesmos aqui em Pádua, se eu estiver falando errado, eu já peço até desculpa, mas eu vou falar do que eu procurei. A gente procura aqui as leis, né, os decretos, tudo que foi publicado, todo documento oficial publicado desde 2015, a gente não encontra publicação. Eu nem sei mais o que é lei, o que não é, o que é decreto, o que não é, o que pode, o que não pode. A gente vai ficando tão sem acesso. Pelo portal, você não tem acesso. Então, você vai ficando tão sem acesso que você não sabe mais nem o que é de fato, o que é de direito. Você fica perdido na história. A população está meio perdida no meio dessa história. O policial ali servindo de escudo para o Estado. Escudo, e tem que estar lá forte, sem salário. Isso aí. Carga horária excessiva de trabalho, sem receber as suas garantias e direitos legais e constitucionais, cerceado de buscar um direito fundamental, que é o direito de greve de qualquer cidadão e do servidor,
Quanto à greve, eu queria deixar claro, eu sou a favor do direito de greve do policial militar, do bombeiro, de toda a área de segurança. Legalmente, a Constituição veda, no seu artigo 142, a greve. Desde 2009, o Supremo Tribunal de Justiça vem entendendo que não cabe ao policial fazer greve, ao policial, a todos os setores da segurança fazerem greve. Para eles, no entendimento dos ministros, esse é um serviço essencial, que eu discordo. Na minha tese de trabalho de conclusão da minha pós-graduação, eu defendi o poder de polícia do Exército. Então, desde 97, a polícia ela deixou de ser essencial com a implementação da Lei da Garantia da Ordem, que é a Lei 9799. Então, para mim, o policial ele tem sim o direito, porque ele já deixou de ser essencial. E o STF vem batendo nessa tecla de que é um serviço essencial. Mas se hoje eu tenho alguém que pode substituir o policial militar, então ele deixou de ser essencial. E é muito fácil estar dentro de um STF, né, no ar-condicionado, com um belo salário, dizer para o policial que está passando necessidade que ele não pode fazer greve. Então, no meu entendimento, ele tem o direito sim de fazer greve, ou no máximo se aquartelar. Entra nas dependências do quartel, relata tudo ao seu comandante antes, entra e não sai mais. Ah, Tobias, mas a população vai sofrer? Sim, a população vai sofrer. Mas o STF ele bate muito na sociedade, que o reflexo vai vir para a sociedade. Só que ele esquece que existe um estadista alemão, eu não me lembro se é Hans ou Hatz o nome dele, que ele defende que existem duas sociedades no mundo, a civil e a militar. Então, o militar ele faz parte de uma sociedade também. Com certeza. E nessa sociedade, ele tem que pagar as contas, ele tem que dar assistência à sua família, ele tem que ter direito ao lazer. Então, por esse viés, eu defendo que o policial militar ele tem sim o direito de fazer greve. Primeiro que ele deixou de ser essencial desde 97. Quando o Exército, desde 97, o Exército pode fazer às vezes do policial militar. Tanto é que eles estão aí nessa pseudo-intervenção, né? Que é uma intervenção de fachada, fazendo hoje, quando eles querem, né? Que também o Exército, a instituição Exército Brasileiro não tem nada a ver com isso. Deixo aqui todo o meu respeito a essa instituição. Não é uma conta deles também? Não, isso aí eles estão sendo, infelizmente, uma grande instituição, vem sendo usada pelo Estado. Então, hoje eles podem fazer, às vezes, do policial militar. Hoje não, desde 97. Então, se eu tenho alguém que pode substituir pelo outro, eu não tenho que falar em ser essencial. Então, a polícia militar deixou de ser essencial dentro do ordenamento jurídico brasileiro, com a implementação da Lei 9799 e suas alterações. Então, hoje eu entendo que o policial ele tem sim o direito à greve. Aí você vai me dizer, mas o STF não entende ao contrário? Sim, o STF entende ao contrário, respeito como advogado, mas eu tenho o meu livre convencimento e o meu entendimento. Com certeza. E em 94, não existia a Lei 9799, teve no Rio de Janeiro uma grande convenção chamada ECO 92, em 94 não, em 92, os mais antigos devem lembrar dessa... A mais antiga é você, Carlos, eu não. Ele tá falando contigo, você lembra? Da ECO 92, onde os militares ocuparam os morros, as comunidades, para uma convenção internacional, e ali, em 92, eles atuaram como se policiais fossem sem poder, ou seja, ali eles estavam praticando um crime, e o STF fechou os olhos naquela época. Aí hoje, quando o policial ele quer pleitear o direito dele, aí o STF está atento. Com certeza. Não pode, é serviço essencial. Só que desde 97 não é mais essencial. Entendi. Por isso que eu defendo o direito de greve dos policiais. Galera, para seguir aí o Soldado Tobias, você pode curtir a página dele no Facebook, Soldado Tobias, e também segui-lo no Instagram, Soldado Tobias, galera. Para ficar atento aí nas informações, que ele está sempre prestando opiniões aí que são de grande valor pra gente aqui. O pessoal tá falando aqui, falou no WhatsApp, tá falando, colocando ali, né? Tem uma colocação da Jéssica, aliás, Caio, um beijo, Jéssica, outro. Jéssica tá falando ali que enquanto os policiais estão andando a pé, o que a gente mais vê são os nossos políticos andando de jatinho e carro particular. Isso quando não andam com o carro
da prefeitura, né, com carro oficial, para viagens particulares, É não isso carros. quando não levam as esposas para passear em carro oficial, Pode como um a gente troço já desse? viu, Pode como não, eu Brasil? denunciei aqui em Padre. Fato. Pois é, enquanto isso os nossos policiais aqui estão tendo que pedir carona. Gente, isso é um perigo tão grande que eu não consigo nem dimensionar. Cheguei só frio aqui agora. Gente, isso é muito perigoso para o policial. Imagina você se expor. Eu sei que o horário deve estar curto aqui da A rádio, gente está correndo. mas aproveitando o gancho da carona, o antecessor do governador Pezão, ele levava o cachorro dele no helicóptero do estado, né? Muito bom. Então, assim, fazendo uma analogia ao carro da prefeitura, É, Jéssica. avisa Essa é a nossa aí situação. que- É, Jéssica. que o Enquanto eles estão a governador pé, levava- o governador levava o cachorrinho de dele helicóptero. de helicóptero para Existe um troço Mangaratiba. desse, gente? Não, é surreal. É uma promiscuidade muito grande entre o público e o privado. Isso aí. Entendeu? É isso aí. Infelizmente. E é uma promiscuidade que o brasileiro acaba aceitando. Porque o brasileiro ele não entende a quem ele tem que reclamar. É mais fácil olhar para o professor. Ah, você, professor, você que está errado. Por que você vai fazer greve? Verdade. Você vai prejudicar a saúde a educação do meu filho. É. Só que ele não para e pensa, o carnaval são 4 anos, 4 anos, 4 dias de carnaval, 3 dias de folia. Ele não pensa na imensidão de feriados em que o professor deixa de lecionar. É mais fácil ele olhar para o que está na ponta e reclamar. Essa cultura tem que mudar no país, não é possível. Porque essa nossa mania de não pensar é que está nos levando para o mais profundo fundo do poço que eu já vi na minha vida. Infelizmente, é aquela falta de vontade que vai continuar acontecendo no Brasil. Isso se não tiver postura da população, Isso aí. pensar um Precisamos pouquinho, ter. Diferente. não usar a urna como vaso sanitário. A população tem sua parcela de culpa nisso. Então, total, Porque o Estado faz o que o brasileiro aceita. com certeza. Então, quando o brasileiro passar a não aceitar, não ter a parcela de culpa, aí sim ele vai ter o direito de reclamar do servidor que está na ponta. Porque o servidor, ele cumpre ordem, né? Você é professora, tem uma coordenadora, tem uma cadeia lá né, que tem que seguir. Então, o policial também, o médico também, tem uma secretaria de educação, a secretaria de segurança, tem um MEC, né, tem um CREMERG. Então, assim, a população ela tem que se dar conta de que a reclamação ela tem que trocar de endereço. Isso, trocar de endereço. E quando, mudando um pouco assim o teor do assunto, e quando um policial se torna político, o que a gente espera dele é que ele represente a classe. Sim. E não é o que a gente vê aqui em Pádua, né? A gente vê exemplos de políticos aqui em Pádua, de político que se tornou, aliás, de policial que se tornou político, mas que deixou a corporação de lado, está passeando de bicicleta, empinadinho na rua. Com certeza. Não está nem aí para o que está acontecendo. Acha que o policial é o Robocop, é o homem de ferro. Ele esqueceu que ele fez parte da FADA, esqueceu que ele se tornou um membro daquela família. Não há um mínimo de representação no legislativo municipal. Há o policial que está político, mas não representa o policial que está trabalhando. O policial que está trabalhando está sem representatividade. Não, e resume a história levantando a bandeira de que a segurança pública é um problema do Estado. Sim, é Se um a gente for problema do levar pra esse Estado, lado, mas ele é um legislador municipal com que ele pode certeza. pleitear junto ao Estado, né? Ele tem que pleitear em nome desses eleitores. Com certeza. Muito embora ele não tenha a prerrogativa e a competência de fazer leis estaduais, mas ele pode bater a porta desse político que está lá, do Pezão, porque ele também faz parte, né, do poder legislativo municipal. A prefeitura, a Câmara, eles podem fazer parcerias com a Polícia Militar. Sim, é o que eu falei. Tanto para ajudar a cidade, quanto até mesmo para ajudar a corporação da localidade. Mas isso a gente não vê. É aquela velha falta de vontade de mudar. Entendeu? Então, sem representatividade na política, a polícia, o professor, o cidadão sem representatividade na política, ele, infelizmente, hoje, é nada. E ele acaba sofrendo as consequências disso. Muito. Porque ele é o que é mais cobrado. Ninguém quer cobrar o Pezão, ninguém quer cobrar o governador, o vice-governador, ninguém quer ir para frente da Assembleia, a Câmara que ninguém quer fazer manifestação lá para dizer para esse político que veio de algum segmento, você tem que fazer, ninguém quer fazer isso. Quer não. Aí a gente arca, né, com isso. Gente, nós passamos só mais meia hora, olha só, que coisa boa, Eu peço né? desculpa pelo... Que isso, é um prazer, Tobias, de forma alguma.
Suas considerações finais, Tobias, fala pra gente. Eu queria agradecer o convite de vocês, mais uma vez. Queria pedir aí desculpa pelo atraso. Dizer a todos os policiais que estão nos assistindo, principalmente aos policiais militares residentes, que eu estou na luta. Se eles precisarem de alguma coisa, já foi dito aqui os meus canais de comunicação. E a rádio, quando quiser novamente me convidar, será uma honra. Vou chegar mais cedo. Que beleza, coitado, cara. Olha, você veio remando lá do Rio. E te agradecer por tudo aí, por tudo. Tá? Muito obrigadinho. Carlos. Agradecer a sua presença, Tobias. Muitíssimo. Agradecer muito mesmo, porque foi muito esclarecedor, principalmente para a gente que está aqui em Padua e a gente viu um aumento profundo da criminalidade, da violência. Profundo. Estou falando coisas horríveis mesmo estão acontecendo na cidade. E você tocou num assunto muito importante, que sem a representatividade, aliás, nós tocamos num assunto importante, sem a representatividade política, não se tem solução e mudança de nada. Tudo começa com a nossa vontade. E o número que você vai ligar quando o aperto bater na sua porta é o 190. Com certeza. Eu queria agradecer ao Pedro Mauro, né, pela oportunidade da gente ter desenvolvido aqui o programa, que sem ele não dá para a gente trabalhar. Espetáculo de rapaz, que eu não sei cadê ele. Agradecer demais a você, Tobias, o seu esforço enorme que você fez. Eu nem acreditei que você se viria. Eu falar porque... que eu venho, pode contar. Só Menino, se acontecer um imprevisto que mentira. Eu falei assim, não vai ter gasolina, gente. Mas eu tinha 10 litros de reserva na mala guardada. Cara, não é igual eu, não, que é bagunça. E ainda vim no ponto morto na serra, para poder economizar. É um cara corajoso. Agradecer ao Pedro Mauro de novo pelo nosso programa, que sem ele não rola. Dizer que sábado que vem estaremos aqui de volta com mais um programa Educação em Foco. E agradecer demais, Tobias mesmo, tá? Agradecer. O Carlos não vou agradecer, não, que já é do programa, mas agradecer demais você estar aqui esclarecendo pra gente, né? E colocando para essa classe tão sofrida quanto a minha, até com problemas, prerrogativas piores, né? Sofrendo com os desmandos dos nossos gestores. Fiquem todos com Deus e, galera, estamos juntos por uma cidade muito, mas muito melhor.